Nós estamos iniciando mais um Pão das Três. Que prazer, que bênção estarmos juntos na presença de Deus. Esperamos que este encontro seja uma grande bênção do Senhor para todos nós. Nós desejamos um bem-vindo a todos que nos acompanham, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, irmãos de outras igrejas locais, familiares, parentes, amigos nossos, colegas pastores que porventura nos acompanham também. Todos são bem-vindos. Estamos ao vivo na página da Igreja Batista em Vila das Belezas no Facebook. Este é o Pão das Três. Hoje é sexta-feira, são 15 horas, 28 de agosto de 2020. Nós queremos, diante de Deus, considerar a bendita palavra, repartir este pão espiritual, imprescindível, necessário aos nossos corações. Queremos que a palavra de Deus encontre lugar em nossas vidas. E esperamos também que Deus tenha prazer neste Pão das Três, que Ele se agrade de tudo que fizermos, nossas mentes, corações, nossa disposição diante do Senhor. Graças a Deus por este encontro, pela oportunidade de passarmos este tempo juntos. Vamos ter uma palavra inicial de oração, colocando diante de Deus mais esta edição do Pão das Três. Vamos orar juntos? Nosso Deus, nós te agradecemos pela bênção de desfrutarmos deste tempo. Que honra, que privilégio, que prazer estarmos juntos, teu povo reunido em torno da palavra, em nome de Jesus, num só Espírito, diante do Senhor. Entregamos a Ti mais este Pão das Três e pedimos a direção do Senhor, a bênção do Senhor sobre este encontro. Que tenha edificação, que tenha fortalecimento espiritual, que tenha vigor em nossa fé. Pedimos que a palavra do Senhor encontre lugar em nossos corações. Queremos te agradar com este encontro. Que tu tenhas prazer, que tu te alegres com este Pão das Três. Te louvamos pela condição espiritual que o Senhor nos dá para a celebração deste encontro. Em nome de Jesus pedimos a tua bênção e te agradecemos. Amém. O Pão das Três é o nosso encontro de todos os dias, às 15 horas. Você sabe, sempre um dos pastores da Igreja Batista em Vila das Belezas está aqui neste horário, exceto às quartas-feiras e aos domingos. Nos demais dias, estamos aqui, pastor Israel, pastor Júnior e eu, pastor Márcio, sempre às 15 horas, para compartilhar o pão espiritual, a palavra de Deus, e também para orarmos juntos, cantarmos louvores ao Senhor. Por falar em cantar, eu separei o hino 236 do cantor cristão. É o hino Atribulado Coração, hino 236 do cantor cristão. Nós vamos cantar a primeira e segunda estrofes e depois da reflexão bíblica nós vamos cantar a terceira e quarta estrofes. Então agora vamos cantar a estrofe 1 e a estrofe 2. Hino 236 do cantor cristão, Atribulado Coração. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão.
as culpas do pecado. Vem sem demora o Salvador, e vida novas de gozar. Oh, vem sem demora o Salvador, porque vacilar e ter temor. Oh, vem já, descanso te dará. Este hino é um convite ao arrependimento, à volta a Deus. Em Deus podemos confiar, em Deus podemos descansar. Deus, infinitamente bom, sempre nos aguarda, sempre nos espera. E pensando nisto, nós vamos considerar a bendita palavra de Deus no livro de Oséias, capítulo 14. Livro de Oséias, profeta Oséias, capítulo 14. Pertinho de Daniel. Vamos ler a palavra de Deus? Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: expulsa toda iniquidade e recebe o bem. E daremos, como bezerros, os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Assíria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará as suas raízes como Líbano. Estender-se-ão as suas vergôntenas, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra. Serão vivificados como trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido, e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Prudente para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Amém. Recentemente, o pastor Israel, ele pregou num culto de quarta-feira, há 2 meses aproximadamente, uma mensagem no livro de Oséias. Um dos capítulos considerados foi este, o capítulo 14. Mas, naquela mensagem, o pastor Israel fez um apanhado de todo o livro de Oséias. A mensagem, inclusive, está em nosso canal do YouTube, Igreja Batista em Vila das Belezas, no YouTube. É muito fácil encontrar esta mensagem que o pastor Israel trouxe no livro de Oséias. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 14. Lindo, maravilhoso. Arrependimento que nos leva a Deus. Infelizmente,
o povo de Israel não aceitou o apelo, o convite, a exortação ao arrependimento que foi feita por Oséias. Não somente por ele, por outros profetas também. Mas Oséias foi o último dos profetas de Israel. Depois que Oséias pregou a sua profecia, veio o juízo sobre o povo de Israel. Oséias, inclusive, encerrou o seu livro com este apelo, com esta conclamação ao arrependimento. Não foi ouvido, Deus não foi ouvido. O povo de Israel preferiu coração duro a se render, a se entregar ao Senhor. Após sucessivos alertas e convites exuberantes como este ao arrependimento, Israel acabou no cativeiro assírio. Por que Deus insistiu tanto? Por que o convite ao arrependimento a um povo de coração obstinado, a um povo duríssimo de coração? Para que todos tenhamos uma ideia, o Reino do Norte, que era o reino de Israel, ele teve duração de 220 anos. Olha só, de Jeroboão I até a época de Oséias, quando o Reino do Norte finalmente foi levado cativo pela Assíria, o período dá conta de 220 anos. E mesmo ao final deste período, aos 45 do segundo tempo, Deus ainda insistiu, apelou, conclamou, convidou ao arrependimento. Por quê? Por que a insistência da parte de Deus? Por que o convite? Duas coisas ficam bem claras nesta história e em outras do Antigo Testamento. E do Novo Testamento também, é claro. Deus é infinitamente bom. Ele, Deus, sabe da sua misericórdia. Ele conhece a si mesmo. Ele sabe que dele brota bondade, compaixão. Ele é paciente, longânimo. Então isto fica evidente no fato de Deus insistir na questão do arrependimento. Ele sabe o que ele tem para oferecer. Deus sabe que sua bondade está à disposição das pessoas. Outra coisa que podemos aprender com esta história é que o ser humano é mau. É, infelizmente, mau de coração. Até onde iríamos por alguém? E mais, até onde iríamos por alguém que nos ofende? Deus, por muito menos, nós nos largamos as pessoas. Por muito menos. Deus, por sua vez, vai esticando, vai estendendo. Ele estendeu, em sua paciência, 220 anos o Reino do Norte. É claro, ele é soberano, ele tem um plano, ele tem perfeição em tudo que faz, mas sabemos que nesta história, em toda a palavra de Deus, que a paciência de Deus tem a ver com a sua bondade. Ele sempre está disposto a derramar bondade, bênçãos sobre nós. Por isso, a paciência. Por isso, mesmo ao final do prazo, ali no prazo limite, ele ainda oferece a opção para que as pessoas se arrependam. Quanto ao arrependimento, nós precisamos pensar à luz deste texto, que é um texto profético, rico também em poesia e, é claro, em absoluta verdade. Quanto ao arrependimento, existe um elemento fundamental chamado
decisão. Sim, é disso que se trata. Decisão. Por mais que Deus queira que nós nos arrependamos, a decisão é sempre nossa. Podemos pensar que Deus decide nos amar, que Deus decide derramar a sua bondade, as suas bênçãos, mas a decisão quanto ao arrependimento, ela precisa ser tomada por nós. Precisava ter sido tomada pelo povo de Israel. Não fez. É crucial que queiramos mudar. As portas, Deus sempre as deixa abertas. Deus oferece oportunidade após oportunidade a todos nós. Mas a decisão de mudança é sempre nossa. Deus, inclusive, ele trabalha para que nós tenhamos condições para tal, mas a decisão é nossa. Vamos ver algumas expressões. É um capítulo pequeno, são 9 versículos. Nós vamos trabalhar algumas expressões deste texto lindíssimo que vão dar substância ao que estamos dizendo. Versículo 2. Para quem chegou agora, estamos em Oséias, capítulo 14, falando sobre arrependimento que leva a Deus. Versículo 2. Tomai convosco palavras. Nosso arrependimento, ele deve ser expresso. Então aqui nós já temos uma primeira indicação do arrependimento que leva a Deus. A mudança interior precisa ser expressa, explicitada em palavras. Deus dizendo para o seu povo e, consequentemente, para todos nós, tomem palavras, tenham o que dizer, saibam o que deve ser dito para expressar a mudança interior, ou seja, o arrependimento. O que Deus queria é que Israel dissesse em palavras o real desejo de mudança. Palavras sinceras. Palavras sinceras, inclusive, superariam sacrifícios religiosos. Olha o versículo 2. Daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Então, o que Deus está colocando em relação ao arrependimento, que mudança sincera, expressa em palavras sinceras, superam a estética religiosa. Impressionante. Deus sonda o coração. Tem um versículo no livro pertinho aqui de Oséias, Joel, capítulo 2, versículo 13. Rasgai o vosso coração e não a vossa veste. O que Deus está querendo dizer com isso? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. As pessoas queriam demonstrar um falso sentimento de mudança, uma falsa decisão de mudança em relação à conduta pecaminosa, rasgando as vestes, como que esteticamente mostrando para Deus que estas pessoas haviam se arrependido. E Deus, ele quer a mudança no coração. Então, as palavras que Deus quer de nós, elas devem expressar, como uma espécie de sacrifício religioso, a real mudança no coração. Temos o que dizer a Deus? Quais são as palavras que brotam dos nossos lábios decorrentes da mudança interior do coração? Vamos rasgar
as vestes ou o coração? Vamos nos apegar a uma estética ou, de fato, expressar a mudança real, efetiva, espiritual, interior do coração? Temos o que dizer a Deus, sabia? Deus não somente nos aceita arrependidos, como nos ensina a falar com Ele. Deus nos dá as palavras. Então, a nossa sinceridade, ela já tem um respaldo. A palavra de Deus, a palavra que Deus nos dá. Vamos para o versículo 3. Não nos salvará a Assíria. Deus queria ouvir isto de Israel. Israel estava às voltas com os assírios para tentar algum tipo de aliança. Que pecado, né? Ao invés de manter a aliança com Deus, Israel preferiu quebrar a aliança com Deus e fazer uma aliança com os assírios. Olha o que Deus queria ouvir de Israel: não nos salvará a Assíria. Não iremos montados em cavalos. E a obra das nossas mãos não diremos mais: tu és o nosso Deus. Deus queria ouvir estas palavras. Então nós temos o que dizer a Deus. Nós temos o que confessar a Deus. O Senhor põe em nossos lábios sua palavra, de modo que digamos a Ele o que Ele deseja, o que Ele quer e mais, o que Ele exige ouvir de nós. Finalzinho do versículo 3. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Há muita coisa aqui nesta passagem. É como Deus nos vê arrependidos, órfãos, carentes de um pai. Israel, uma vez arrependido, se veria como órfão, carente de pai. E Deus promete misericórdia aos órfãos. Quando nos arrependemos, Deus quer que nos mostremos a Ele como órfãos carentes de pai. E Deus é o nosso Pai. Deus nos ama tanto que nos exorta ao arrependimento, nos diz o que dizer, nos mostra como fazer, o que fazer e nos aceita em sua misericórdia. Talvez, diante destas palavras bíblicas, nós tenhamos uma ideia do porquê Deus insiste tanto em que nos arrependamos. Ele cuida de tudo. Ele ama, ele nos diz o que nós temos de dizer, nos mostra o que fazer, como fazer e ainda nos aceita em sua misericórdia. Então, Deus sabe, Deus confia em si mesmo para nos propor, para nos conclamar, para nos convidar ao arrependimento. Ele é a garantia. Ele se garante. Ele sabe do que ele é capaz de fazer por nós, conclamando a cada um de nós ao arrependimento. Bondade infinita, misericórdia, amor, perdão, compaixão, graça. Outra coisa que nós temos de pensar quando Deus nos convida ao arrependimento é o prazer que Deus tem em abençoar. É da natureza de Deus abençoar. É de Deus o derramamento das bênçãos. Dele procedem todas as bênçãos. Ele é o Pai das luzes, Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. Dele advém bênçãos sem par.
Isto está na passagem que nós lemos, de maneira poética. Vamos ao texto? Versículo 4. Eu sararei a sua perversão. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Deus, voluntariamente, livre, soberano, independente, tem prazer em nos sarar. Deus tem prazer em nos sarar. Deus não tem prazer na destruição. Deus não tem prazer no caos. Deus não tem prazer no mal. Deus não se sente atraído pelo mal. Deus tem prazer em sarar, em restaurar, em curar, em abençoar. Este é o seu prazer. Será que temos motivos em Deus para nos arrependermos? Mais do que um simples abandono de alguma conduta inapropriada, estamos falando de Deus sendo o motivo para nos arrependermos. O que nós estamos percebendo neste texto é que Deus está se colocando como fiador do nosso arrependimento. Garantidor de que, se nos arrependermos, tudo irá bem para nós. Isto é absoluta verdade, porque Deus não é homem para mentir, tampouco filho do homem para se arrepender. Versículo 5, vamos para ele? Eu serei para Israel como orvalho. Orvalho. O orvalho, ele tem um elemento de recorrência, né? Todas as manhãs, o orvalho. Então, o que Deus está colocando como possibilidade para o seu povo é que ele será a exemplo do benefício que o orvalho diário fornece para a agricultura. Israel era uma nação agrária. Este benefício ele estará à disposição dos que se arrependem. Deus como sendo orvalho. Interessante Deus falar de si mesmo usando elementos da natureza, elementos da criação. Se não fosse assim, como teríamos possibilidade de conhecer a Deus, né? Então Deus usa elementos do cotidiano. O orvalho, importante para as plantas, para a lavoura, as plantações alcançadas pelo orvalho diário, elas têm exuberância, beleza, fartura, né? Deus dizendo, portanto, que para quem se arrepende, ele é como o orvalho. Ele também fala de raízes. Olha o versículo 5. Espalhará as suas raízes como o Líbano. Raízes espalhadas significam raízes aprofundadas. Raízes aprofundadas significam relacionamento profundo com Deus. Deus, para os arrependidos, é uma fonte inesgotável de bom relacionamento. E cada vez podemos nos aprofundar mais no relacionamento com Deus. Quantas bênçãos, né? Quantas bênçãos para quem se arrepende. Quantas bênçãos Israel poderia ter desfrutado se tivesse atendido aos apelos dos profetas, ao apelo de Oséias. O apelo dos profetas, o apelo de Oséias é apelo de Deus. Na prática, é Deus quem está conclamando, apelando, chamando, convidando ao arrependimento. Ele sendo o garantidor das bênçãos. Vamos para o versículo 6?
estender-se-ão as suas vergonhas, e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. A bênção do Senhor sobre os arrependidos é tal que remete à beleza. Sem nenhum trocadilho com o nome da nossa igreja. Igreja Batista em Vila das Belezas, né? Mas nós também somos o povo da beleza por causa das bênçãos de Deus sobre nós. O que Deus está dizendo é que os arrependidos, eles serão envolvidos de glória, ou pela glória. Eles serão reconhecidos por beleza, por exuberância. E também ele fala de fragrância, vitalidade. O versículo 6 fala da oliveira. A oliveira significa vitalidade, vida, força, vigor. E ele fala do odor do Líbano, fragrância, bom perfume. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, fala do bom perfume de Cristo, né? Olha como as coisas são conectadas, né? Nós, para Deus, com nossos corações contritos, arrependidos, somos revestidos de beleza, de exuberância, de vitalidade, vigor e de aroma agradável, de fragrância, de perfume. Que maneira poética, mas precisa e verdadeira que Deus se utiliza para dizer dele mesmo o que ele tem para oferecer aos arrependidos. O versículo 7 continua na mesma linha. Voltarão. Então, arrependimento é volta, né? Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo. Alguém falou sobre o grão de trigo ter de cair na terra e morrer para dar fruto, né? Alguém falou sobre isso, né? Quem foi? Jesus, falando acerca da sua morte e de sua ressurreição. Se o grão de trigo cair no solo e não morrer, fica ele só, mas se morrer, este dará muito fruto. E aqui nós temos uma fala também de Deus acerca desta questão do trigo ser vivificado. A ressurreição espiritual, né, de quem estava longe, distante de Deus, morto espiritualmente. Os arrependidos desfrutam de fartura espiritual. O trigo vivificado significa fartura espiritual, mesa farta. Ainda no versículo 7, nós temos a expressão florescerão como a vide. A videira também tem uma figura emblemática na cultura de Israel, que é vida. O fruto da videira, ou seja, o vinho, ele representa alegria. E Jesus se auto-intitulou a videira verdadeira. Deus nos conecta, Deus nos leva, Deus nos coloca numa posição de absoluta exuberância de vida, de abundância de vida, uma vez que temos os pecados confessados, que nos arrependemos e voltamos para Ele. Quanta coisa que está em jogo, quantas bênçãos decorrentes da nossa decisão, e mais, quantas bênçãos decorrentes do próprio amor de Deus, da sua bondade infinita. Vamos para o versículo 8. Efraim dirá, Efraim era o povo de Israel,
as 10 tribos do Reino do Norte. Dentre elas, Efraim. Que mais tenho eu com os ídolos? Eu tenho ouvido e isso considerarei. Olha aí Deus considerando o que nós dizemos, né? Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem se arrepende de verdade abandona o pecado. Então nós estamos chegando aqui ao final da nossa reflexão com esta conclusão. Quem se arrepende de verdade abandona o pecado. Que mais tenho eu com os ídolos? Demorou para Israel dizer isso. Foi necessário o cativeiro. Depois do cativeiro, não se tem mais notícia de que Israel idolatrou. Mas foi necessário chegar o cativeiro. Deus teve prazer nisto? Não. Deus, ele não teve nenhum prazer em trazer este castigo, este cativeiro terrível ao povo de Israel. Mas trouxe por causa da aliança que ele havia firmado através de Moisés. Lá estava previsto, está previsto, que o cativeiro viria se Israel se desviasse. E ele esperou 220 anos para trazer o cativeiro. E aos 45 do segundo tempo, ele ainda faz este apelo em Oséias capítulo 14. Mas, se Israel tivesse se arrependido, poderia dizer: que mais tenho eu com os ídolos? Nós, quando nos arrependemos, devemos dizer o mesmo para Deus. O que mais nós temos a ver com determinada coisa, com determinado comportamento, com determinada postura, com algum pensamento, com algum ato deslocado da nossa parte? Deus quer que os arrependidos o reconheçam também como fonte de bênçãos. De mim é achado o teu fruto. Olha o que Deus quer ouvir de quem se arrepende. Nós, povo de Deus, temos de reconhecer, não somente abandonar os pecados, isso é muito bom, mas reconhecer que toda a nossa vida está nas mãos de Deus e dele dependemos. De mim é achado o teu fruto. Era isso que Deus queria ouvir de seu povo. O que seria de nós se Deus não nos amasse? O que seria de nós se Ele não nos abençoasse? Podemos contar com Deus mesmo quando nos sentimos órfãos, carentes de um pai? Podemos. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso Pai e Ele nos ama. E a sua bondade é infinita. No livro de Joel, também pertinho aqui de Oséias, Deus diz que Ele é tardio em irar-se. Mas nós sabemos que Ele é rápido em perdoar. Ele está pronto para abençoar. Mas, se nós não quisermos, Ele vai reter a sua ira até o momento em que Ele decidirá livre e soberanamente derramá-la. Mas não percamos de vista isto. Ele é tardio em irar-se. Por outro lado, Ele está pronto para perdoar, para abençoar. É disso que se trata esta passagem. É disso que se trata o amor de Deus. Quando Deus nos conclama ao arrependimento, há uma série de benefícios envolvidos no convite. Benefícios que estão residentes nele, que residem nele. Quando Deus nos
chama ao arrependimento, saibamos, irmãos e amigos que nos acompanham, quando Deus nos chama ao arrependimento, há uma série de benefícios que residem nele, prontos a serem dispensados por ele, prontos a serem aplicados por ele. Ele é assim. Ele se revelou assim. E nós o conhecemos e o experimentamos assim. Jesus é a prova cabal disto. Que bênção há comparável a Jesus. Deus nos deu Jesus. Vamos encerrar com o versículo 9? Vamos lá? Quem é sábio para que entenda estas coisas? Israel não foi. Tristemente, Israel não foi. Não foi sábio para entender estas coisas. Prudente para que a saiba, Israel não foi prudente para saber estas coisas. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Sabem por que os justos andam nos caminhos do Senhor? Porque, ao invés de resistirem, se arrependem. É por isso. Se nós estamos andando nos caminhos do Senhor, é porque, ao invés de resistirmos, nós nos arrependemos. Que Deus nos abençoe. E a sua palavra corra solta em nossos corações, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Podemos cantar as outras duas estrofes do hino 236 do cantor cristão, Atribulado o Coração. Cantando estas estrofes, pensemos em tudo que falamos há pouco. Vai fazer muito sentido. Pensemos em Oséias capítulo 14 que lemos. Vai fazer muito sentido. Estrofes 3 e 4 do hino 236 do cantor cristão. Vamos juntos? Vamos cantar? Se para vir ao Salvador tu tens fraquezas a vencer, oh, vem, pois ele em seu amor e em graça te dará poder. Oh, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Oh, vem, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois em almeja te valer, e sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. Oh, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Oh, vem, vem já, descanso te dará. Ele sempre quer buscar teu bem. Foi isso que nós acabamos de cantar.
Foi isso que nós lemos, foi isso que Deus nos ensinou. Ele sempre quer o nosso bem. Por isto ele insiste em que nos arrependamos. Só há bem nisto. Só ganhamos com isto. Ganhamos no sentido mais puro, mais bíblico possível. Deus é a fonte de todo o nosso bem. Temos motivos para agradecer a Deus, temos pedidos de oração também. Vamos orar juntos. Gratidão. Será que podemos agradecer a Deus pela bondade dele? Gratidão pela bondade de Deus? Cabe, né? Cabe sempre. Gratidão pela palavra de Deus? Pensavas em ler este capítulo hoje, Oséias 14? E ainda, lá no YouTube tem a pregação do pastor Israel de 2 meses atrás, fazendo um panorama do livro. Está lá no YouTube, procura lá, mês de junho ali, aproximadamente, tá bom? Vamos agradecer então pela palavra de Deus. Gratidão pela bendita palavra. Gratidão por sermos povo de Deus. Sabe o que isso significa? Deus sempre nos chamará ao arrependimento. Ele faz isso porque ele nos ama. Ele se dirige a nós, ele se digna a nos chamar ao arrependimento porque somos seu povo e ele nos ama. Gratidão pela saúde, sustento e provisão. Graças a Deus. Pedidos de oração. Vamos orar pela nossa igreja? Você tem orado por sua igreja? Irmãos de outras igrejas locais? Irmãos da vila, temos orado pela nossa igreja? Temos orado pelos ministérios, pelos pastores, pelo evangelho? Temos orado pelas parcerias missionárias? Temos orado pela unidade espiritual do povo? Temos orado pela manutenção e preservação da nossa fé? Oração pela igreja. Importante. Pedidos de oração aqui envolvendo questões de saúde. Vamos orar pela Tata, Gabriel Santana, Aldair, Wilson, Irailda, pastor Paulo Gil. Estamos em oração pelo pastor Paulo. Demais enfermos, nós recebemos 2 pedidos de oração há pouco. Vamos orar pela irmã Paula Cristina e também pela irmã Antônia. Orar pelos idosos e orar pelos desempregados. São motivos permanentes de oração. Há outros, né? Pelos profissionais da área da saúde, pela nossa cidade, nosso bairro, pelas autoridades municipais, estaduais, federais. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oremos. Vamos ter agora mais uma palavra de oração. Vamos orar juntos? Nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua bondade é infinita. Tua benignidade, tua longanimidade, teu amor. Contigo está o perdão. Em ti residem todas as bênçãos. Que prazer o Senhor é para nós. Te louvamos pela palavra, pela igreja, porque somos teu povo. Te louvamos porque o Senhor reina em nossas vidas e sobre nós. Pedimos, Pai, a tua bênção sobre os enfermos, sobre os idosos, sobre os desempregados. Pedimos a tua bênção à irmã Paula Cristina, à irmã Antônia, aos demais enfermos de nossa igreja e de outras igrejas, e familiares nossos.
Tenhas misericórdia dos desempregados. Pedimos que tu abençoes a Igreja Batista em Vila das Belezas, seu ministério, seu trabalho missionário, sua proclamação, cada família, cada lar, cada vida, do bebê mais novo ao adulto mais velho, que todos sejam abarcados por tua misericórdia. Grande é o teu amor. Te louvamos, porque podemos orar, podemos confiar e descansar em ti. Tenhas misericórdia de nós, nos guarde da dureza do coração, nos guarde de termos corações empedernidos, que os nossos corações sejam amolecidos pelo Espírito, alcançados pela palavra, e não resistamos à voz do Senhor, mas sempre que pecarmos, nos arrependamos e abandonemos todo o mal. Nos guarde do maligno. Não permitas que caiamos em tentações. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando mais um Pão das Três. Que bom passarmos este tempo juntos. Agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que participou aqui ao vivo deste Pão das Três. Há irmãos que acompanham o Pão das Três à noite, no outro dia, em outro horário. Todos sejam igualmente abençoados. Desejamos as bênçãos de Deus para todos. Que todos nós tenhamos um final de sexta-feira muito agradável e um final de semana abençoado. Amanhã, sábado, teremos Pão das Três, às 15 horas, aqui na página da Igreja Batista em Vila das Belezas, no Facebook. Se Deus permitir, estaremos juntos com o pastor Israel. Que Deus abençoe ricamente a todos.